Alguns vídeos atrás eu falei para vocês sobre 7 lugares brasileiros onde os motorhomes são proibidos e esse vídeo causou polêmica, hein? Mais recentemente a gente teve uma notícia aí que uma mulher que morava no motorhome foi presa aqui no Brasil. Então senta, pega teu café que a gente precisa conversar. Seja muito bem-vindo, esse é o Segue Elas. Transformamos uma Kombi em um motorhome e por aqui a gente fala um pouquinho sobre construção, sobre curiosidades do motorhome e alguns temas importantes. Então se você gosta desse assunto, já se inscreve que você é muito bem-vindo. E hoje o Segue Elas tá um pouquinho diferente, tá? Geralmente eu faço vídeo como? Lá na Kombi, né, mostrando alguma coisa, falando sobre algum assunto. No vídeo de hoje, na verdade, eu quero fazer um react sobre uma notícia que aconteceu recentemente e eu não podia deixar de comentar, tá? E se você tá por fora, não sabe do que eu tô falando, teve uma querida que foi presa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por furto de energia. Para, polícia! Se você vive no mundo de Nárnia, não sabe dessa informação, quando você é pego em flagrante fazendo o famoso gato, né, seja de água ou de luz, você é preso. O que aconteceu? Essa querida morava em um motorhome e estava parada lá em Cabo Frio, pegando energia da Marina. Eu falei, inclusive, aqui para mostrar para vocês a notícia no site do Mackenzie, porque se eu colocar o vídeo da reportagem original, esse vídeo vai cair, vai desmonetizar o vídeo. Então, eu vou ler a notícia e eu vou deixar o link das reportagens aqui na descrição, caso alguém queira assistir depois, que está disponível aí no Globoplay e também no YouTube tem disponível para você assistir, tá? Então, esse site, inclusive, do Mackenzie é ótimo para quem gosta de acampar, para quem é entusiasta aí em caravanismo, para quem vive em motorhome, para quem tem um motorhome. É muito importante porque tem, além de equipamentos, matérias, né, tem sempre notícias deste nicho. Então é muito importante também você estar bem informado. O que aconteceu? Motorhome pratica furto de energia e proprietária é presa em Cabo Frio. Então, primeiro, vamos entender o que aconteceu, né? Segundo a reportagem aqui, sobre furto de energia nas cidades brasileiras, um motorhome se destacou para a comunidade caravanista ao ser flagrado pelas autoridades, tá? De porte grande e estacionados nas imediações da Marina de Cabo Frio, foi pego pela fiscalização. A proprietária foi presa em flagrante, além da denúncia da energia elétrica pela Enel, também foi apontada pela Prolagos, pelo furto de água. Segundo a matéria, o motorhome foi apreendido. A reportagem completa pode ser conferida no link do Globoplay, que eu vou deixar na descrição, como eu falei para vocês. E segundo caravanistas, a proprietária estaria hospedada. Segundo caravanistas, a proprietária estaria hospedada ali por um suposto homem que declarou ser dono do local, sendo liberado o uso da eletricidade diante de pagamento. Não conseguimos contato direto com ela. Aqui tem uns trechos aqui, né, das reportagens que mostra que é um motorhome grande, é um ônibus, sabe, aqueles ônibus mais antigos, e tem até um ar-condicionado ligado, e aqui aparece, né, plugado aqui a tomada dela, e ligado, ó, aqui nessa fiação também meio esquisita, né, da Marina ali. E daí aqui, sobre esse primeiro caso, tá? A gente precisa falar algumas coisas que eu separei até em tópicos, porque é um assunto muito complexo. Inclusive, isso é uma dica que eu quero dar pra vocês. Toda vez que alguém der uma resposta simples pra vocês sobre qualquer coisa, provavelmente essa resposta vai estar errada. Principalmente quando a gente envolve direito das pessoas, né, os direitos e os deveres da população, a gente mexe em algo muito mais complexo do que apenas a nossa opinião individual, né? Então, às vezes, a gente tem que também
tirar um pouco a nossa opinião particular e tentar entender o todo de uma forma geral, porque nem sempre as pessoas vão ter a conduta que eu tenho, né, ou que você tem. Então a gente precisa também pensar no macro do porquê essas coisas estão acontecendo. Então, primeiro, quanto tempo essa pessoa está naquele local? Porque assim, eu entendo que mesmo que a população em volta faça uma denúncia, vai levar um tempo para um órgão ir até fazer a fiscalização. Então, se essa pessoa tivesse parado ali 1, 2 dias, eu duvido muito que alguém iria fazer essa denúncia, ou que se alguém tivesse feito essa denúncia, o órgão competente chegaria a tempo dessa pessoa ter ido embora. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, mas eu não tô querendo dizer que, então se ela ficasse 2 dias e pronto, tá certo. O que eu quero dizer é o seguinte, que para que a população ao redor ficasse incomodada com a presença dessa pessoa, é porque ela estava há um longo tempo ali. Tendo que a pessoa ficou ali parada, né, que ela estabeleceu ali a moradia, e tá usando energia e água, né, de um outro órgão, que no caso é a Marina, e pode ser visto como um bem público, mas não é, né, que ela é determinada para um uso específico. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né, quanto tempo que essa pessoa estava parada ali, né. Daí entra a questão de que diz que alguém se passou para ela, né, como dono do terreno, e deixou ela usar aquela água, aquela energia, pagando para ele. Mas daí ninguém sabe, ninguém viu essa pessoa, não existe, né, não sumiu, sei lá o quê. E fica aquilo, né, como que ela vai provar que a pessoa liberou para ela, e a pessoa, como que você vai confiar também na palavra de uma pessoa que se diz responsável por um lugar? Então já vai abrindo 500 abas na minha cabeça de várias situações diferentes que podem acontecer na mesma situação, né? Daí a gente precisa pensar também sobre esse uso indevido, porque existe, né, marcações no Everlander constando aí lugares onde você pode usar a água, usar a energia de forma gratuita, muitas vezes, na maioria das vezes. Mas a gente tem que pensar que qualquer uso indevido de água ou de luz é considerado gato. Se você for pego com essa prática, você pode ser preso, né, em flagrante. Então a gente precisa pensar o quê? Que mesmo com essas marcações do Everlander, é necessário que você verifique, né, com as pessoas responsáveis. Na dúvida, a gente também tem que ser capaz de ter um discernimento, né, ser capaz de raciocinar um pouco. Então, a gente sabe que torneiras e tomadas nas vias públicas, elas são destinadas a algo específico. Então, por exemplo, se você vai numa orla, num calçadão ou numa pracinha e tem tomada e água, provavelmente são para aqueles food trucks, carrinhos, né, para um serviço público que é cadastrado para usar aquela água, aquela energia. Então, a não ser que alguém autorizado, né? Então, se alguém autorizado, eu digo assim, se uma pessoa cedeu para você abastecer sua caixa d'água, para você pegar água na casa dela, para você usar um ponto de energia na casa dela, um comércio, um restaurante, um posto de gasolina te cedeu para você fazer isso, ok, daí uma pessoa autorizada te deu acesso, né, àquela água, àquela energia. Caso contrário, você só chegar em um lugar que você viu uma tomada, que não tem ninguém olhando, e você ir lá e plugar uma tomada e usar, pode ser considerada um gato, né, um furto de energia ou de água, e isso te trazer problemas. E daí, quando eu falo isso, que isso vai te trazer problemas, eu quero dizer assim, que independente se você concorda ou se você discorda, tá? Porque
Você pode concordar com isso ou você pode discordar disso. Você vai ser preso igual se você for pego. Então, a nossa opinião nesse sentido pouco importa, porque isso é lei. Então, se tá na lei, a gente precisa também ter a nossa responsabilidade, saber como que a gente vai se portar para fazer as coisas da melhor forma possível, para que essas notícias não sejam cada vez mais recorrentes. Outro tópico também que eu pensei sobre este assunto quando eu li a matéria é que, inclusive, tem aqui no próprio site do Macamp uma campanha, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles fazem uma campanha que eles colocam, né, aqui sempre informando, né, que na rua, estaciona na rua, não há campo. Então, o que isso quer dizer? Que a comunidade de caravanistas precisam adotar boas práticas para ontem. Porque o que acontece? Tem uma crescente, né, em número de adeptos a essas práticas de viagem de motorhome e de vida nômade, quem realmente mora na estrada. E também acontece de maus comportamentos irem ganhando grandes proporções. Então, quando a gente vai parar na rua, a gente tem que ter uma noção de não expandir muito, né? De se recolher, ser mais discreto, de deixar para acampar em um camping, né? Ou em um local mais privado, assim, mais retirado, onde não tá em volta ali e não em um ambiente público, né? Num espaço público. Não, o que acontece? As pessoas chegam em destinos turísticos e se deparam com motorhomes estacionados e cadeiras para fora, varal para fora, lixo para fora, sem recolher as fezes dos pets, cuidar com barulho, às vezes deixando som alto e fazendo churrasco, e tem um condomínio, né, um apartamento próximo, então acaba atrapalhando um pouco, né? Então a gente tem que realmente pensar nessas boas práticas. A gente já falou sobre isso aqui no canal também, em outros vídeos, sobre ter boas práticas para que as cidades olhem com bons olhos os viajantes de motorhomes, que não é o que está acontecendo, tá? Porque passado uns dias dessa notícia que eu li para vocês sobre a querida que foi presa em Cabo Frio, teve um outro pessoal também que ganharam a mídia lá em Florianópolis. Então tinha um povo lá estacionado pegando energia de novo que não era para pegar. E eu vou ler também de novo essa outra matéria que saiu aqui no Macamp. Após uma grande repercussão na semana passada, então assim, gente, diferença de uma semana, e daí entra aquilo, né? A gente tá numa época de férias, verão, as pessoas estão viajando bastante, então é óbvio que ia ter mais incidências desse caso, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui. Após uma grande repercussão na semana passada sobre o caso de uso indevido de luz em Cabo Frio, agora foi a vez de Santa Catarina ganhar, segundo as mídias. Segundo a reportagem do programa Balanço Geral, então que foi já de outro programa, de outra emissora, motorhomes e food trucks, então assim, não é só motorhomes isso que eu tô falando, tá, gente? Quem tem um food truck que tiver plugado usando energia sem estar cadastrado previamente, também pode acontecer isso. As pessoas às vezes acham que por ter um food truck pode parar em qualquer lugar e vender teu lanche. Não é assim que funciona. Você tem que estar cadastrado previamente na prefeitura, saber aonde que você pode parar, quais os dias, os horários, é tudo muito regradinho. Então, para você não ter dor de cabeça, que nem eu disse, concordando ou discordando é a lei, você vai ter que seguir, tá? Não tem opção. Para você mudar essa lei, daí, para você ir contra a lei, se você tem uma opinião contra a lei, daí são outras medidas que você tem que tomar. Não é descumprindo uma regra que você vai conseguir que ela mude, tá? Então, esse povo aí tava plugado clandestina. Ai, gente, eu não vou conseguir falar isso. Tava plugado clandestinamente na rede da Celesc.
que é na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Então, é basicamente sobre aquilo que eu falei para vocês. Vai ter imagens aqui e eu também vou deixar o link na descrição para vocês verem na íntegra. E aqui, de novo, uma Macamp reforçando lá a campanha do Na Rua Estaciono, Não Acampo. Então, quando a gente vai parar no ambiente público, a gente vai de um destino ao outro, né? Obviamente você vai parar nesse caminho. Então você vai buscar aí pontos de apoio, você vai buscar postos de gasolina, principalmente os postos de gasolina que apoiam caminhoneiros, são ótimos para receber viajantes, tem uma estrutura boa. Então a gente precisa ver aonde você vai parar, se alguém autorizou você parar, se você não está incomodando ninguém, procurar lugares mais afastados. Então, existem aplicativos que a gente usa para isso, a gente se comunica com os outros viajantes para saber também indicações. Tem muitos seguidores, inclusive, que oferecem, né, pra gente, falar, quando vir para a cidade, pode vir aqui em casa, estaciona aqui em casa, a gente quer receber vocês. Então, assim, existe toda uma conduta que a gente pode adotar para não precisar passar por isso. Porque é uma situação muito constrangedora também. Além de você estar incomodando, você fica numa situação vulnerável. Então vamos ter essa consciência aí, né? De que se a gente tomar essas boas práticas e as pessoas tiverem mais comentários positivos do que negativos sobre os viajantes, a gente não vai ficar precisando passar por isso, né, gente? Tinha até ficado um pouco assustada com o tom de alguns comentários, né, no nosso vídeo. Se você não assistiu, tem um vídeo nosso aqui falando sobre 7 lugares brasileiros onde motorhomes são proibidos. E vieram alguns comentários com um tom que não era a proposta do vídeo, né? A proposta do vídeo, na verdade, era para comunicar, para informar, assim como todos os vídeos, assim como esse vídeo, inclusive, para trazer informação para as pessoas, para mostrar que o porquê, principalmente, que essas cidades estão proibindo, que eu acho que merece também uma reflexão. De novo, concordando ou não concordando, acho que vale a gente refletir sobre essas proibições, né? O que levam as cidades a proibirem motorhomes. A questão das boas práticas está fortemente ligada a isso. Muita gente não tem uma boa conduta, o que acarreta a vários problemas, como furto de energia, a lixo, a desordem pública, né, que vai fazer com que os moradores locais se incomodem e acabem denunciando para a polícia, e a polícia é responsável pela ordem pública. Então acaba tendo toda uma situação. E conforme esse número aumente, né, de reclamações, de situações e tal, as cidades começam a se prevenir tendo essa proibição. Eu, particularmente, não acho que proibir resolve. Mas eu vou deixar minha opinião pro final, porque eu quero comentar mais umas outras coisinhas antes, tá? Eu quero comentar, por exemplo, sobre um comentário falando assim: legislar sobre trânsito e transporte é uma competência privada da União. Entendo que as legislações municipais são inconstitucionais. Eu até entendo da onde que vem um comentário nesse sentido, mas entra aquilo que eu falei no começo, né? A gente não pode ter uma resposta simples, porque se a gente responder de uma forma muito rápida, provavelmente vai estar errado, a gente não refletiu o suficiente. E sobre essa questão, né, da inconstitucionalidade da lei, a gente tem que ver que tem dois lados, né? O lado contra e o lado a favor. Então, o lado contra da constitucionalidade é o quê? Essa lei violaria a lei de direito à locomoção. E a liberdade de locomoção é garantida pela nossa Constituição. Então, a gente já começa com um problema aí, que se eu tenho direito de ir, né, se eu tenho liberdade de me locomover pelo meu país, como que você está me proibindo de entrar nessa cidade? Fica aí o questionamento.
A questão que podia pesar contra aí é a questão da discriminação. Você está discriminando um grupo de pessoas que vão viajar daquela forma e você está proibindo elas a chegarem. Então, quem vai viajar de uma outra forma, você está aceitando. Essas outras pessoas, esse grupo de pessoas, estão proibidas de entrar. E, pensando em um motorhome, também tem a questão do direito à moradia, porque muitas pessoas vivem de fato no motorhome, não estão apenas viajando de férias, né? Tem muitos viajantes que são nômades e que moram na estrada. E isso fica um pouco difícil das pessoas entenderem, né? Quem tem um pensamento muito antigo, muito retrógrado, fica difícil das pessoas entenderem como que essa logística funciona, né? E isso vai se dar também muito pela própria falta de estudos, né? São poucas as reportagens e os estudos, as estatísticas voltadas para esse nicho que a gente vê que está crescendo cada vez mais número de adeptos, né? Mais carros rodando aí pelo Brasil. E daí a gente tem que pensar que por falta desses estudos, né? Por estudos mais específicos, né? Desse setor, existe aí uma máxima por muitas pessoas, né? Que pensam que os motorhomes, os viajantes de motorhomes não geram lucro para as cidades, né, para o turismo local. O que tá absolutamente errado, tá? Quem vive de motorhome ou quem vai viajar de férias de motorhome, indiferente, ele consome produtos locais, né? Ele vai no mercado, ele abastece no posto de gasolina, ele vai na farmácia, às vezes ele vai usar um serviço, ele vai no salão de beleza, ele vai numa barbearia, às vezes ele vai levar o pet dele para tomar banho na pet shop no local, às vezes ele vai usar atrações turísticas, né, fomentando aquele turismo. Inclusive, são os principais criadores de conteúdo sobre turismo no Brasil. Então, muito do turismo local se deve aos viajantes de motorhome que gratuitamente produzem conteúdos indicando os lugares, mostrando o nosso Brasil para muitas pessoas que não têm oportunidade de conhecer ou que desejam conhecer, que nunca foram. Então, assim, de uma certa forma, as pessoas acham que pelo fato dos viajantes do motorhome não pagarem hospedagem, passagem aérea, ou a maioria não ir em restaurante porque vai comer no motorhome, tem a tua própria cozinha, etc., acha que esse público não gera receita, mas isso é porque está pensando de uma forma muito pequena, né? Se a gente ampliar e pensar aí em todas essas outras coisas que eu mencionei para vocês, se você parar para pensar, muitos vão gerar até mais lucro para a cidade do que os próprios viajantes de férias. Isso porque as pessoas vivem na estrada, elas estão todos os dias, né, do ano nesses lugares. E os viajantes aí de férias, os turistas, vão estar só em determinada época do ano. Então, às vezes, até questão de sazonalidade aí, dependendo do turismo local, às vezes os viajantes de motorhome podem até fortalecer mais ainda o turismo local, a economia local, em épocas sazonais que seriam de mais baixa temporada, né, que não iriam circular aí tantos turistas. Então, a gente tem que pensar, como eu disse para vocês, de uma forma maior, não pensando só numa resposta simples. Então, esses seriam os argumentos contra, né, quando a gente não concorda com essas proibições. Agora, pensando nos argumentos a favor, né? Quais seriam os argumentos a favor de quem apoia essa lei, de quem quer colocar essa lei na cidade, né? Como que o prefeito, a prefeita tá pensando quando coloca uma regulamentação dessa? Os argumentos aí podem ser principalmente sobre o poder da polícia, né? Onde os municípios têm o poder ali da polícia, principalmente sobre a ordem pública, né? Então, tudo que tiver causando problemas e conflitos aí nos municípios, eles têm autonomia para responder. E para a proteção do patrimônio público, né? Tem muitos lugares também onde essas proibições já acontecem, também são lugares de reservas naturais, de proteção ambiental. Então, eles estão preocupados também com essa grande circulação, com veículos muito grandes, né? Então tem todo um paranauê envolvido que não é só
o proibir pelo proibir. Só isso, tem muitas coisas envolvidas. Que essas leis podem ser justificadas justamente para proteger esse patrimônio público e também a segurança dos cidadãos. Então, se um grupo de pessoas, né, estiver incomodada com alguns viajantes parando e dormindo em determinada rua, atrapalhando ali, né, a vida dos moradores, isso pode entrar na questão de segurança pública. E quando a gente fala sobre inconstitucionalidade, também entra naquelas coisas, né, de que a lei ela tem muitas brechas, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho de direito, a gente começa a ver como as leis são falhas, né? Porque elas têm muitas brechas e é nisso que às vezes entram esses questionamentos se é inconstitucional ou se não é, né? E a regulamentação do turismo, por exemplo, é uma dessas questões. Porque a regulamentação do turismo é uma atribuição municipal. E daí, regulamentar os motorhomes pode entrar nessa seara também. Então, fica tudo muito complicado. Vou trazer aí, né, essa bomba para vocês pensarem, refletirem comigo, tanto na questão dos argumentos positivos, né, dos argumentos contra. Eu queria também trazer algumas considerações sobre a minha opinião, como eu falei antes do vídeo, que na verdade pouco importa a nossa opinião. Lei, né, a gente tem que seguir. Se a gente discorda da lei, tem outros mecanismos para a gente buscar, né, essas questões. Mas não vai ser descumprindo que a gente vai conseguir isso. Então, eu vou dar minha opinião sabendo que ela pouco importa. Então, eu tô refletindo sobre o que eu acho que deveria ser feito, tá? E que pensando em tudo que eu acabei de falar, né, no nosso direito de ir e vir, de a gente poder ter essa opção, né, de ir como a gente quiser, né, não ser obrigado a ir de uma forma específica, de você também não atrapalhar, né, o ambiente, tentando pesar dos dois lados, né, pensar com os dois argumentos. Eu acredito que a melhor forma seriam principalmente essas cidades que já proibiram, né? Porque só proibir por proibir eu não acho que é a solução. Nunca foi e nunca vai ser a solução. Sempre que você tem uma proibição muito rígida, você vai ter que ter fiscalização em cima, né? Não significa que as pessoas vão ter cultura e educação para seguir essas leis. Então, a gente tem que pensar de uma forma macro, né? E eu acredito que se em vez de você proibir, você destinar uma área específica para esse público, então vamos pensar. Existem muitas cidades aí com campings municipais que funcionam muito bem, que às vezes você paga uma taxa mínima ou em grande maioria é até gratuito. Na Argentina funciona muito bem, inclusive, que tem uma cultura de caravanismo muito grande. Tem alguns lugares em Santa Catarina, aqui no Brasil, mas em Santa Catarina é bem conhecido por ter já essa cultura de caravanismo. Então tem pontos de apoio, que é assim que a gente chama, né, locais destinados para motorhomes. Então ali podia ter um terreno, né, se você tem, com certeza na tua cidade aí tem um terreno baldio que não usa para nada, que o governo não usa, que é do governo, não é nada, não é área de reserva, fica lá abandonado, só juntando lixo. Então, às vezes, você destinar uma área para que possa ter uma rotatividade ali de motorhomes é interessante, porque você também está estimulando o turismo local por uma outra forma de turismo, né? Você está agregando aí e tendo regras. Então você destina um local e fala, olha, aqui nessa cidade você é bem-vindo, mas você precisa estacionar nessa área que foi destinada para você. Você vai poder ficar 2 dias, 4 dias, daí você quer ficar mais dias, você tem que ter um intervalo a cada 15 dias para você conseguir ficar mais 4 dias, para também as pessoas não ficarem paradas muito tempo naquela região, para você conseguir ter para você conseguir circular, né, movimentar e todo mundo poder ter acesso. Você pode colocar um pagamento de uma taxa mínima, pode ser gratuito, pode ser um pagamento só para uso de água e de energia. Quem não usa água e energia não paga.
Enfim, tem várias modalidades que podem ser adotadas para que não seja só proibido, mas que também tenha uma área destinada para motorhomes. Isso vai fazer com que os motorhomes não fiquem em qualquer lugar. Eu acredito que a grande maioria vai preferir ficar num lugar destinado para ele, que é seguro para ele, que ele tem água, que ele tem energia, que ele pode ir pagar uma taxa mínima ou, enfim, até ser gratuito, e do que parar em qualquer lugar. Então, você vai aproveitar e estimular a própria cultura do campismo, né, do caravanismo nesse sentido. Isso também porque quando você proíbe e você não destina um local específico próprio para motorhome, o que acontece? Os motorhomes são obrigados a ficarem em campings. Eles não podem estacionar na rua. E aqui no Brasil, camping é muito caro, salvo algumas exceções. Mas em grande maioria, os campings não têm uma boa estrutura. Os que têm são caríssimos, principalmente para quem vai ficar de motorhome. Daí vai entrar numa outra polêmica que eu posso gerar aqui no canal hoje. Depois eu vou ver nos comentários, talvez eu possa me arrepender. Mas, o que acontece? Hoje tem dois cenários de camping para motorhome. Ou vai ser caro para o dono do camping, ou vai ser caro para o motorhome. Por que eu tô dizendo isso? Porque vai ter motorhome que vai chegar lá, vai pagar por pessoa, ele tem um motorhome grande, ele vai pagar um valor fechado e ele vai encher a caixa d'água dele, que tem um monte de litros, ele vai lavar a roupa, ele vai estender a roupa dele, ele vai ligar o ar-condicionado dele na tomada do camping, porque ele não usa no dia a dia, ou se ele usa no dia a dia, mas ele vai usar na do camping para economizar a bateria. Enfim, a questão é que se o camping não tiver uma taxa específica para quem usa a mais, todo mundo acaba pagando caro. Deu para entender? Por exemplo, quem tem motorhomes menores, né? Combis, que é o nosso caso, ou quem tem doblôs adaptadas, quem tem barraca de teto, quem tem até mesmo van, mas uma van menor, às vezes não tem um ar-condicionado ou não vai consumir muito. Enfim, seria melhor se os campings adotassem uma prática de um pagamento via consumo. Assim, só iria pagar mais quem realmente consome ar-condicionado, consome a água, que daí eu concordo que senão fica muito, muito caro para o dono do camping, um preço por pessoa mais justo, e daí vai ter gente que vai usar aquela estadia no camping justamente para faxinar o motorhome, para lavar o motorhome, para lavar a roupa, vai consumir mais. E é justo que ele consuma, mas se ele pagasse por isso. E daí as outras pessoas que não consomem, quem não tem ar-condicionado, quem tá num carro menor, que não vai gastar tanta água, tanta luz, às vezes acaba pagando o mesmo valor por pessoa de um motorhome maior, né, de um ônibus, que vai consumir muito mais água e muito mais luz. Então também fica essa questão, né, dos campings que, quando tem estrutura, são muito caros. Não são todos os campings que são apropriados para receber motorhomes. Ambiente para barraca é uma coisa, para receber motorhome é outra coisa. Então, para barraca, grama nivelada, melhor, né? Para motorhome é melhor brita. Então tem toda uma questão aí a ser estudada. Então, se você está assistindo esse vídeo, você tem um camping, se você é dono de um camping, fica aí o meu apelo para você também dar uma pensada, ver como que pode melhorar aí a sua estrutura, porque principalmente nessas cidades onde são proibidas, os motorhomes precisam ficar nos campings, e daí a gente vai ficar à mercê aí do que tem disponível. Quando eu falo sobre boas práticas, eu vejo isso inclusive no tom dos comentários nos vídeos. Então, sempre quando alguém comenta em um tom de mas eu não concordo, porque não é assim, porque o Brasil é um lixo, porque não sei o quê, porque as coisas não funcionam, eu fico pensando assim, gente, pouco importa. A nossa opinião pouco importa. A gente tem que pensar como que vai ser
melhor para todo mundo, porque a minha opinião individual é nada. Então eu tenho que pensar de uma forma coletiva. A partir do momento que eu penso no meu direito, eu penso no direito do próximo, eu penso no que seria bom para todos os lados, eu tô mais próximo de uma opinião que possa realmente importar alguma coisa. Enquanto eu estiver pensando só no meu direito, no que eu acho, no que eu deixo de achar, a minha opinião pouco importa. Então, quando vocês forem colocar os comentários de vocês, por favor, sigam essa minha dica, este meu lema, né? Não respondam de uma forma simples. Reflitam, pensem, porque esses assuntos são muito mais complexos do que a gente pensa. E eu só abro a câmera aqui, eu só coloco a minha voz para fora para trazer informações e para coisas úteis. Então não tem clickbait aqui no canal, não vai ter título mentiroso prometendo que não entrega, não vai ter informação inventada, fake news, não. Eu sempre busco realmente informações e assuntos relevantes para trazer informação, para trazer boas reflexões, né? E tem canal que é sensacionalista, que faz clickbait, mas daí é de cada um. Aqui não é este ambiente. Então, se você tá procurando inferninho nos comentários, meu amigo, tá no canal errado. Porque esse canal não foi feito para isso. Esse canal foi feito para te trazer informação, te trazer lugares maravilhosos, te trazer histórias inspiradoras. E já fica aqui um recado que comentários mal educados não tem vez aqui no canal, tá? Então vai ficar aqui só quem quer contribuir, quem quer somar e quem quer viajar pelo Brasil, esse país maravilhoso que é nosso, que nós temos direito de conhecer e que nós vamos conhecer sempre adotando boas práticas e deixando as melhores impressões possíveis por aí. Até o próximo vídeo. Tchau!